é o principal objetivo que você tem hoje com a atividade física? O que você busca com a atividade física? Além da minha saúde e o emagrecimento, né? Eu ainda preciso emagrecer mais um pouco. Perfeito. Então anota aí para mim, tá? Coloca assim, saúde, traço ou barra emagrecimento aí, tá? Uhum. Beleza. Agora, então, esse é o ponto inicial seu, né? Esse é o seu objetivo inicial. Porém, para a gente ter mais clareza do porquê a gente precisa fazer atividade física, por que você quer tudo isso aí, a gente precisa tentar detalhar um pouquinho mais esse objetivo, certo? Sim. Tá. Então, ó, como que a gente detalha mais esse objetivo? Pensa, por que a Pamela hoje em dia gostaria de ter mais saúde e emagrecer? Qual é a motivação por trás disso? Porque eu falo isso porque naturalmente as pessoas não querem fazer atividade física. Atividade física é uma coisa cansativa. Não é gostoso, não é prazeroso fazer atividade física. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa ter um porquê por trás, porque senão a gente não vai fazer. Ou seja, qual que é o seu porquê de estar aqui na reunião, por exemplo? A gente está conversando aqui para você ter mais conhecimento e você poder aplicar isso depois para sua vida, né? No meu caso, eu estou tentando ajudar o maior número de pessoas possível. Esse é o meu porquê. Então, cada um tem um porquê diferente para estar aqui na reunião, por exemplo. E eu te pergunto, qual que é o porquê de você querer emagrecer e ter saúde? É que eu acredito assim, depois de tudo que me aconteceu, eu tenho um receio de que aconteça de novo. Porque o médico já me falou que pode acontecer de novo. Então, o meu porquê é fazer isso, tudo que eu preciso fazer para não acontecer de novo. Beleza, então coloca Então, por isso aí para mais que mim. Tá? Do lado assim, né? A gente vai descascando camadas assim, como se fosse uma cebola. Uhum. Agora, me fala, por que você tem medo que isso aconteça de novo? Tenta descrever isso. Porque assim, ó, você fala para mim, eu quero emagrecer, quero saúde, porque eu tenho medo que possa acontecer o mesmo caso de novo comigo, certo? E por que você tem esse medo que aconteça de novo? Porque foi a pior coisa da minha vida. Foi assim, me parou totalmente, eu fiquei dependente, eu fiquei assim, foi horrível. Bom, eu levei 6 meses para conseguir sair na rua sozinho. Nem isso eu podia fazer, eu não podia sair de casa sozinho, porque eu não podia sair no sol, eu não podia fazer nada. Antes eu Perfeito. saía, eu trabalhava de manhã e saía, ia pra Zumba de tarde e voltava. E eu fiquei num ponto assim que eu não podia fazer nada, tinha que ficar dentro de casa, se eu fosse sair, alguém tinha que ir comigo. Então, é uma coisa que eu não quero passar de novo. Perfeito. Quero. Então, coloca aí para mim que esse é o seu porquê. Você não gostaria de se sentir incapacitada novamente, tá? Uhum. Então, ó, não sei se ficou claro para você. Então, olha como mudou seu objetivo. Seu objetivo não é emagrecer e não é saúde. Seu objetivo é, você quer emagrecer, você quer saúde, por quê? Porque você tem medo que aconteça de novo e, consequentemente, para que evitar esse acontecimento novamente, você precisa fazer atividade física, né? Porque senão o que pode acontecer? Pode acontecer de você ficar impossibilitada de fazer as atividades diárias. E esse é um problema para você. Sim. Ficou mais claro? Sim. Tá, então, ó, o seu porquê de fazer atividade física não é o emagrecimento e não é a saúde. É esse medo de ficar impossibilitado. Sabendo disso, agora mudou completamente como que a gente pode interagir com a atividade física, o que a gente pode buscar com a atividade física. Então, agora você tem uma motivação maior e acho que agora você tem uma clareza maior do porquê você precisa fazer atividade física, né? Então, sempre que você começar a fazer atividade física e estiver cansada, pensar em desistir, não aguento mais, não quero fazer hoje, você precisa pensar, falar assim, não, eu vou fazer hoje porque eu não quero ficar do mesmo estado que eu fiquei da última vez, tá? Esse sim é a sua motivação principal e essa sim é o que vai fazer você realmente tomar ação para que você continue mantendo a atividade física. Porque se você fala assim, quero saúde, quero emagrecimento, na realidade, na sua cabeça, não é isso que você está buscando. Você não está buscando emagrecer ou saúde. O que você quer é só
não ter o mesmo caso que aconteceu da última vez, certo? Sim. Então, sempre que você for começar a fazer atividade física, você precisa pensar isso. Olha, eu estou fazendo atividade física porque eu não quero que isso aconteça novamente, tá? Então, o seu objetivo mudou completamente, tá? Sim. Beleza? Então, beleza. Ó, agora a gente vai passar para um novo ponto. Sabendo desse novo objetivo seu, o que você poderia mudar na sua rotina atualmente para que você comece a fazer pequenas coisas? Não precisa fazer todos os dias atividade, nem nada. O que você precisa mudar na sua rotina para que você consiga colocar atividade física nela? Organizar minha rotina. O que Eu precisa acontecer? penso, assim, eu penso, mas eu não faço. Tipo, eu E- imagino uma rotina e acabo não executando ela. mas por Tipo, que não, agora por que não acontece? antes eu trabalhava pela manhã. Aí quando eu tava lá trabalhando, eu pensava, vou chegar em casa, vou fazer isso, 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 isso. Acabava que eu chegava em casa, almoçava e deitava no sofá. E dali eu só levantava no final da tarde. Aí tudo que Entendi. eu queria fazer, não Não fazia chegou a nada. fazer. E Perfeito. daí sempre deixando para depois. Tipo, amanhã eu começo, amanhã eu faço, segunda eu começo. E assim vai, já se passaram quase 2 meses e eu não E saí não do lugar. começou. Não. E o que você poderia colocar? Pode ser pequenas coisas, tá? Não precisa ser muito, não. O que você pode colocar na sua rotina para você se organizar para começar a semana que vem alguma coisa? Algum tipo de exercício. Pode ser até na esteira que você tem aí na sua casa. O que você acha que você conseguiria organizar na sua rotina para que você consiga fazer isso? Na verdade, assim, eu provavelmente ainda eu volto a trabalhar no meu horário de sempre. Então eu teria a tarde livre. Eu acho que se eu organizar que nem eu faço para minha filha, eu faço uns tópicos assim, né, para ela fazer durante o dia, para ela não se perder. Eu acho que se eu fizer isso para mim também, acaba mesmo fazendo um checklist. Eu acredito que eu vou conseguir visualizar ali e saber que eu tenho que fazer aquilo ali. Perfeito. Então anota aí para mim, ó, qual que é o próximo passo que você precisa fazer. Assim que você organizar a rotina da sua filha, você já organiza junto à sua, tá? Uhum, Já coloca aí, porque assim, você já vai estar organizando a rotina da sua filha. Então aproveita e já faz a sua junto. uhum. Que horas você vai fazer isso? Exato. Se eu continuar trabalhando nesse horário pela manhã, né? Não, Mas não, provavelmente. eu digo de organizar a rotina e De tudo mais. organizar à noite eu organizo. Perfeito. Porque a Então dela já, estuda de manhã, né? tá, então já coloca aí, ó, já anota assim, ó, à noite, tal horário, eu vou organizar a minha rotina e da minha filha, certo? Então agora, ó, assim que você for organizar a rotina, você vai colocar um horário, pode ser 15, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, vê o horário que você tem disponível, não precisa ser 2, 3 horas de exercício, pode ser de 15 a meia hora de exercício, já está excelente para começar agora no começo, tá? Então já anota na sua agenda aí depois, na hora que você fizer, 30 minutos de exercício pelo menos, tá? Uhum. Beleza. Por que eu falo 30 minutos? Porque quando a gente está voltando a fazer atividade física, a gente não precisa passar muito tempo na academia, tá? Exercícios entre 15 minutos e meia hora, para quem está voltando a fazer atividade física, já está excelente, tá? Beleza. Então agora a gente você vai montar a rotina sua que você tem e vai priorizar um horário. Agora, o que a gente vai fazer nesse horário que você colocar atividade física, tá? A gente precisa deixar a atividade física o mais fácil possível para que você consiga tomar a iniciativa e fazer, ao invés de chegar e sentar no sofá, tá? Então, o que você vai fazer? Eu quero que você anote algumas coisas que você precisa fazer assim que você chegar na sua casa, para que você não sente no sofá e descanse. Então, chegando na sua casa, o que você pode fazer para que a atividade física venha antes de você sentar no sofá? Não sentar no sofá. Não, não tem problema sentar no sofá. O problema é você sentar no sofá e ficar no É que se sofá, você entendeu? senta e não levanta mais. É. Então, o que É aí você que tá o pode problema. fazer antes de você sentar? Não estou falando para você tirar. Pode sentar no sofá e ficar, não tem problema. Mas o que você pode fazer antes na sua rotina para que você chegue na sua casa e já faça exercício antes de sentar no sofá? O que precisa mudar na sua rotina?
Porque eu chego, geralmente, né, no meu horário normal eu chego e almoço primeiro. Perfeito. E daí depois eu sento no sofá. Então, Então eu você acredito que acha eu que teria que... você conseguiria fazer atividade física antes de almoçar ou você fica com muita fome? Não fico com fome. Às vezes eu nem almoço, Então, porque ó, eu o que que tenho você horário de acha? intervalo, né? Entendi. O que que você acha de colocar atividade física antes de você almoçar, então? Seria uma boa forma de eu não sentar no sofá e não levantar mais. Porque se você almoçar, provavelmente você vai almoçar no sofá, certo? Geralmente. Então, aí E já. ali já fico. Porque esse é um gatilho que está acontecendo com você, né? Um gatilho de você pega o almoço, senta no sofá e beleza, fica ali. Então, antes de você pegar o almoço, ficou claro que o gatilho para você sentar no sofá é o almoço? Sim. Então, o que que você precisa fazer? Fazer tudo que você precisa fazer antes do almoço. Então, antes de você pegar o seu prato de comida, coloca aí, fazer 15 minutos de exercício antes de almoçar. Claro para você quais Sim. são os pontos que você precisa ajustar para que você consiga fazer isso? Sim. Tá, beleza. Então, agora que a gente ajustou sua rotina, a gente pode entrar na questão do exercício físico em si, tá? Eu vou pedir para você anotar algumas coisas que eu vou explicar para você, e aí a partir disso você sinta-se livre para fazer o que você acha que tem que fazer, tá? Sim. O que você pode fazer na sua casa para começar a atividade física não precisa ser em academia. Aproveita que você já tem a sua esteira, então, ó, anota aí o passo a passo que eu vou falar para você fazer. Uhum. Primeiro, no primeiro mês que você for começar, cada semana você vai começar aumentando 200 metros na esteira, só. Tá? Então, acha uma metragem que você inicia, que você se sinta bem, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, não sei quanto que você estava fazendo antes, mas acha... Oi? Eu cheguei a fazer, eu tava fazendo 3 quilômetros Caminhando? caminhando. Perfeito. Correr nem pensar. Perfeito. Então coloca assim, ó, vamos começar devagar. Coloca 1,5 km para a gente começar, tá? Uhum. Então você vai começar a fazer esteira 1,5 km. Não precisa ser todo dia. Quais os dias que você consegue fazer atividade? Que você fala assim, ó, esse dia tá mais tranquilo para fazer exercício. Ali, terça, quinta e sexta. Perfeito. Então Segunda coloca é aí. meio complicado, né? Beleza. Terça, quinta e sexta tá excelente. Coloca assim, terça, quinta e sexta, caminhar 1,5 km na esteira. Tá? A partir disso, eu quero que você tente aumentar 200 metros por semana. Tá? Então, na próxima semana, você passaria para 1,7 quilômetros, na outra 1,9 quilômetros, na outra 2,1 quilômetros. Tá? Então, coloca aí, aumentar 200 metros por semana. Por quê? Porque o exercício ele precisa ser gradativo, a gente precisa aumentar aos pouquinhos. Não adianta a gente começar a querer ter o maior resultado possível, fazer a melhor dieta, fazer o melhor exercício e não conseguir manter a atividade física. Então, para a gente conseguir manter a atividade física, a gente precisa fazer algo que seja viável, algo que você consiga fazer desde o começo. Você falou para mim, Renan, eu consigo eu consigo caminhar 3 km na esteira. Excelente. Então, a gente vai diminuir pela metade isso. A gente vai fazer 1,5 km, 3 vezes na semana, e a gente vai aumentar 200 metros por semana. Tá? Aí fica Bem mais totalmente fácil. viável para você, não fica? Sim. Perfeito. Ou seja, agora você vai passar de 0 para 3 vezes na semana fazer exercício. Ou seja, você já vai estar melhorando seu condicionamento físico gradativamente. Tá? Sim. Outro ponto que eu preciso falar, e as pessoas, é importante entenderem isso. Já na primeira sessão de exercício, na primeira caminhada que você faz, na primeira movimentação, o seu corpo já está se adaptando ao exercício. Você não vai ter resultado dali 3, 4 meses. Não, a partir do momento que você inicia o exercício, seu corpo ele já começa a se adaptar. Porque ele não passa do zero e já tem o resultado. Não. Ele, aos pouquinhos, ele vai gerando esse resultado no seu corpo e dali 3, 4 meses você tem um resultado visível que você enxerga. Mas o seu corpo, desde a primeira sessão, ele já está trabalhando isso aos pouquinhos para que a longo prazo você tenha resultado. Tá? Então não acha
que 1,5 km é pouco e aumentar 200 metros por semana é pouco. Não, o seu corpo, a partir do momento que você iniciar a atividade física, ele já vai estar se adaptando à nova realidade. Ou seja, você já vai estar começando a gastar mais energia e, consequentemente, gastando mais energia, você vai ter um emagrecimento também. Tá? Fica claro para você? Sim. Tanto eu quanto meu marido, a gente tinha, né, aquela ideia de que se você não se matar, você não tá bom. Se você não terminar o exercício morrendo, não adiantou nada. Não, na verdade não, né? Porque senão o nosso corpo ele não consegue sustentar um exercício físico de forma correta. Então, se a gente se mata de fazer exercício na primeira sessão, no primeiro treino, o que acontece? Dali 2, 3 semanas, o seu corpo ele não está acostumado a fazer isso, ele fala, não, pera, chega, eu tô cansado, não consigo manter isso aqui que você está me pedindo para manter. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer isso, gradativamente, o exercício, aí, a longo prazo, a gente vai ter o resultado esperado. A longo prazo, eu digo, não precisa ser 1 ano, 2 anos, não, coisa de 3, 4 meses, você já começa a ter o resultado que você busca e você já começa a ser mais visível para você. Sim, eu já passei por isso quando tive que emagrecer lá em 2017. Em 2 meses, eu só caminhava também, daí só que eu caminhava num parque aqui na minha cidade. Uhum. Mas eu não via, mas a minha irmã, as pessoas me diziam, nossa, como você já tá diferente, como o teu rosto já diminuiu. E eu não via, mas as outras pessoas É que viam. a gente acaba acostumando com a gente, porque a gente convive com a gente mesmo o dia inteiro, né? Mas é isso, tá? Então, ó, esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto que você precisa ajustar. Você vai aumentar 200 metros por semana, certo? Sim. Segundo ponto, eu quero que você tente aumentar pelo menos 0,1 ou 0,2 na velocidade por semana também, tá? Então, ou seja, se você caminhar, sei lá, 5 km por hora, na semana seguinte você vai caminhar quanto? 5,1 ou 5,2? Isso, excelente. Aí vai de acordo com cada pessoa, né? Sim. Tá? Então, por quê? Sim. Aumentando os 200 metros por semana, a gente está aumentando o que a gente chama de volume de treino. O volume de treino, ele é baseado em quantas repetições você faz. No caso da esteira, a gente não está fazendo repetição, a gente faz por tempo, né? Mas o volume ele pode consistir em tempo, em repetição. Então, é a somatória de tudo que a gente faz num treino, tá? No caso da esteira, o volume ele consiste na distância que você está fazendo e na velocidade que você está executando. Então, se a gente aumenta 200 metros por semana, a gente está aumentando o volume de treino. Aumentando o volume de treino, automaticamente a gente vai aumentar o nosso condicionamento, porque o nosso corpo ele está fazendo mais exercício. Fazendo mais exercício, a gente vai gastar mais energia e, consequentemente, a gente vai ter um maior emagrecimento. Tá? Também aumentando a velocidade, a gente também está aumentando o volume. Então, a gente está aumentando 2 pontos aí na sua semana. Por semana, além de você estar aumentando 200 metros, você está aumentando 0,1 ou 0,2 na sua velocidade. Tá? Uhum. Sim. Perfeito. Então, Pamela, só nisso, aí a gente já consegue ter pelo menos 3 a 4 meses de treino só na esteira. Só de você fazer exercício na esteira. Por quê? Se você o segredo de fazer atividade física é a gente sempre fazer um pouquinho a mais do que a gente está fazendo semanalmente. Se a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez numa semana, a gente faz na semana seguinte, a gente não teve adaptação nenhuma, certo? Porque a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. E o corpo ele já acostumou a fazer isso que você está fazendo. Então, se a gente fica fazendo toda semana a mesma coisa, o nosso corpo ele acostuma, ele vai falar, tudo bem, não estou tendo adaptação, não preciso mudar nada aqui no meu corpo. Porque eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Agora, se a cada semana a gente muda uma coisinha, que seja a velocidade, seja a distância, o que acontece? O corpo ele não se adapta. Certo? Então, aí ele precisa estar em constante adaptação o tempo todo, fazendo com que a gente gaste mais energia para que a gente consiga suportar esse novo exercício, esse novo treino. Então, esse ajuste pequeno que seja, ele já vai dar diferença no seu treino semanalmente. Dentro de 1 mês, 2 meses, o que você vai ver é que você vai ter aumentado 1 a 2 quilômetros de caminhada
você vai ter aumentado a sua velocidade também de 5 para 6, 6,5. Tá? Então, isso, a longo prazo, veja que é muita coisa. Né? Você passou de 5, foi para 6. Você passou de 1,5 km e foi para 3. Então, a longo prazo, se a gente aumentar de pouquinho em pouquinho, olha quanto que a gente não ganha. Sim, e é né? bem mais fácil. E é muito mais fácil da gente fazer, né? A gente não precisa começar logo com 3 quilômetros, 4 quilômetros. Porque se a gente já começa lá em cima, depois é muito difícil a gente aumentar. E lembrando, o treino a gente sempre precisa aumentar, é como se fosse uma escadinha, a gente está sempre subindo um degrau. Né? Então, se a gente começa já lá em cima, não tem um degrau suficiente para a gente subir depois. Porque a gente não consegue sustentar isso. E é isso que faz as pessoas pararem de fazer atividade física. As pessoas elas já buscam um topo, já buscam lá em cima. Mas não, eu vou fazer a melhor dieta, eu vou fazer o melhor exercício, vou me matar de fazer exercício. Aí tudo bem, ela tá no topo dela, ela vai conseguir ter algum resultado com isso. Mas aí o que acontece? Ela não consegue progredir. Aí também ela não consegue manter isso aqui, porque o corpo dela não está acostumado a ela fazer isso daqui. Aí o que acontece? Cai. E você não sustenta a atividade física. Sim. Né? Beleza. Então, agora você já sabe mais ou menos como que você vai modular seu treino durante a semana, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar 2 outros pontos importantes. A sua alimentação, tá? Eu não sou nutricionista, porém o que eu posso falar para você você precisa manter uma regularidade no que você come. Não adianta você comer um salgado de manhã, aí depois no almoço você se entope de comer coisa, à tarde você come ou mais um salgado, aí fica tudo desregulado. Então, o que você pode fazer para que você consiga ter um ajuste na sua alimentação? Não precisa parar de comer nada do que você está parando de comer, tá? Eu estou falando ajustar pequenas coisas. Falar assim, ó, ao invés de comer um salgado, eu vou comer alguma coisa um pouco mais leve, um pouco mais saudável. Ou então, ao invés de fazer 3, 4 refeições desregradas, porque, sei lá, enfim, Renan, eu trabalho fora o dia inteiro e a única refeição que eu tenho controlada é a hora que eu chego em casa na janta, por exemplo. Tudo bem. Aí você controla nessa refeição. Então, eu pergunto para você, Pamela, o que você pode fazer para que você consiga regular pequenas coisas na sua alimentação diária? O meu problema, na verdade, da alimentação não é a alimentação em si, porque eu tenho intervalo na empresa, eu sempre levo fruta ou levo iogurte, coisas mais assim, porque lá tem um lanche, só que eu não como porque me faz mal. Perfeito. E então eu sempre levo uma fruta, às vezes levo um pão, mas eu sempre não levo assim comida, porque eu não consigo comer. Então eu deixo para comer em casa. Só que muitas vezes eu chego em casa e não como, não sinto ainda fome. Aí quando eu vou comer, aí acabo comendo pelo que eu não comi, Você acaba comendo se eu não tudo de uma vez almoço, eu só. acabo jantando e almoçando e tomando tudo que eu não comi antes, eu como daí à noite. Tá. Então o meu problema tá na noite. Então, o que não você comer poderia durante a fazer? tarde, digamos, para e daí acabar comendo demais à noite. Perfeito. O que você poderia fazer? Uma sugestão que eu dou. Não vou passar dieta nem nada para você. O que eu dou de sugestão é assim: tenta comer pequenas porçõezinhas de alguma coisa que você queira durante esses intervalos grandes. Tá? Eu sei que você fala, não tenho fome, mas é interessante pelo menos a gente forrar o estômago com alguma coisa saudável. Tá? Não adianta forrar o estômago com, sei lá, um salgado, alguma coisa. Então, que nem você falar, Renan, eu como uma fruta, alguma coisa assim. Tudo bem, continua comendo a fruta, não tem problema. Agora tenta se você sente essa necessidade de comer muito à noite, é interessante a gente tentar comer alguma coisa antes dessa refeição grande que você faz, né, no final do dia. Por quê? Porque daí, ao chegar nessa refeição grande no final do dia, você não vai sentir tanta fome assim e acabar descontando tudo numa refeição só. Que esse pode ser sim um problema que está causando tudo isso, né? Esse desequilíbrio no seu corpo. Sim, que daí depois vem aquela ideia do comi demais. Sempre Tá? fica daí. Não devia ter comido. Isso. Anota aí pra mim, então, o que você pode fazer. Aí é você com você mesmo, tá? Eu não posso dar dicas do que você pode... Eu só tô dando um norte do que você poderia ajustar no seu dia a dia, né? Uhum. Ficou claro? Sim. Perfeito. Então tá bom. E por último, o que a gente precisa conversar? Para a gente manter atividade física regular,
a gente precisa ter um ambiente que favoreça isso. Porque por mais que você fale, não, já botei meu horário, esse horário que eu vou fazer atividade física. Tudo bem, mas aí vai vir filha, vai vir marido, vai vir tudo, e vai falar, não, você não vai fazer atividade física porque eu preciso de ajuda aqui, preciso com tarefa ali, preciso que você me ajude a fazer não sei o quê. Aí no final você deixa a atividade física de lado. Né? Então, o que eu quero que você anote aí também e peça para você fazer com a sua família? Falar assim, ó, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês vocês não precisam fazer atividade física comigo, mas eu preciso que vocês me deem esse tempo livre antes do almoço para que eu consiga fazer atividade física e colocar atividade física na minha rotina. Tá? Então, coloca aí, anota aí, conversar com meu marido, minha filha, sobre a rotina e o que vai acontecer a partir de agora em casa para que eu possa tomar iniciativa e realmente fazer atividade física. Por que eu digo isso? Porque por mais que a gente tenha a maior força de vontade do mundo, a maior objetivo, o maior foco de todos, se a gente não tem um ambiente que favoreça a atividade física, a gente não vai fazer. Né? Sim. Então, esse é um ponto super importante que você precisa fazer também, tá? Converse então com a sua família e fala assim, ó, eu preciso desse momento de 15, 20 minutos, meia hora de exercício por dia, por terça, quarta e sexta, né? Para que eu consiga ter um resultado bacana para mim também, porque eu preciso cuidar da minha saúde, né? Então, é importante ter essa conversa também, tá, Pamela? Se seu marido quiser fazer junto também, excelente. Aí bota os dois para fazer exercício junto. O meu marido, ele é bem companheiro, assim, nesse sentido, sabe? Ele às vezes, ele é mais regrado que eu. Eu, né? Não, vamos, vai fazer. Então, ele é bem... Essa é uma outra ideia também. Se você conseguir puxar o seu marido para fazer exercício junto com você, é uma boa, sempre fazer em dupla. Porque um acaba motivando o outro. Assim, ele fazia quando chegar, porque ele trabalha à noite, né? Então ele chegava às 5 da manhã em casa e antes de dormir ele ia fazer. Então ficava aquela assim, eu já fiz o meu, agora você faz o teu. Né? A gente acabava não fazendo junto, mas fazia tipo uma competição, digamos, né? Eu já fiz o meu, agora você faz o teu. Sim. Ele é bem companheiro, assim, nesse sentido, assim, ele ajuda bastante, incentiva bastante. Excelente, então perfeito. Tá? E a última coisa que eu preciso falar também é, você gosta de fazer esteira? Nossa, eu gostei, assim, eu nunca tinha feito até comprar. Aí depois que eu comprei, no começo me atrapalhei um pouco, quase caí. Mas depois eu gostei, eu achei assim que ela força mais do que o caminhar no parque, por exemplo. Perfeito. Porque mantém uma velocidade constante, né? Eu achei mais intenso do que caminhar assim Perfeito. no ar livre. E você se sente bem fazendo? Depois que eu termino, eu digo assim que é um cansaço bom. Perfeito. Porque depois, para começar é ruim, mas depois que a gente termina, a gente se sente satisfeito. Assim, é uma sensação boa. Excelente. Mesmo estando cansado, é uma sensação boa. Por que eu digo isso? Porque também não adianta nada falar para você, faz esteira. Aí você fala, não, Renan, eu odeio fazer esteira, não gosto de fazer esteira. E esse também é um fator que influencia você fazer atividade, tá? Então, se você falar para mim, Renan, não gosto de fazer esteira, beleza. Mas agora, como você falou, Renan, eu me sinto bem, eu gosto de fazer, aproveito que já está aqui em casa na esteira, beleza, a gente mantém a atividade na esteira, tá? Sim. Até porque eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Conversando com a minha médica. Eu falei para ela que eu queria voltar a fazer as unhas, só que eu fazia antes, né? Ela disse, mas você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Ela disse, faz só aquilo que você pode. Perfeito. Você não vai conseguir sair de casa agora para ir para uma academia, enfim, para ir para as unhas, que seja. Ela disse, você vai acabar ficando frustrado, você não vai querer fazer tudo e vai acabar não fazendo nada. Exatamente. Daí foi onde eu percebi que não adianta eu querer, porque eu já tinha planejado que eu queria ir para academia, que eu queria fazer e não vou conseguir. Já percebi que não vai rolar. Perfeito. Então, como que você pode observar, tá? Agora, uma dica, como que você pode observar se você está indo no caminho certo, se tudo isso tá dando bom para você? A gente pode pesar
tá? O nosso peso, ele reflete enquanto que a gente tem tanto de massa magra, que a gente chama, ou seja, músculo, quanto de gordura, né? Obviamente, na balança, a gente não consegue ter essa diferença, se a gente perdeu ou ganhou massa, ou se a gente perdeu ou ganhou gordura, tá? Porém, se a gente tendo pelo menos o peso da balança, a gente tem um norte melhor do que se a gente não tivesse medindo nada, tá? Então, você tem alguma balança, alguma Sim, coisa aí para medir? sim, eu tenho a balança. Tá, perfeito. Então, ó, qual é o segredo da balança? O segredo da balança é sempre a hora que você acordar, você pesa sempre no mesmo horário. Por quê? Porque se a gente pesar em horários diferentes, às vezes a gente comeu mais, às vezes a gente comeu menos. Durante o dia a gente costuma pesar mais porque o nosso corpo ele fica mais pesado por causa da gravidade. Quando a gente está deitado, o nosso corpo ele meio que dá uma relaxada, dá uma alongada. Então, tudo isso varia também na balança, tá? Então, anota aí, ó, pesar sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, todos os dias. Esse peso na balança ele não vai refletir se você está perdendo ou perdendo gordura ou ganhando massa, etc, etc. Mas você vai ter um norte pelo menos, tá? Porque esses exames aí, para ver detalhadamente, né, que chama bioimpedância e tudo mais, esses exames aí a gente precisa fazer ou com um profissional de educação física, ou com médico, ou com nutricionista, né? E eles são pagos. Então, uma forma que você pode fazer para ter um norte, pelo menos de saber se você está indo do jeito certo ou errado, é você pesando todos os dias e vendo como que você está progredindo. Outra coisa, não fica comparando seu peso o tempo todo, tá? Às vezes você fala, nossa, me matei de fazer exercício ontem, perdi 100 gramas só. Não, mas pensa que a longo prazo, pô, você fez exercício e perdeu 50, 100 gramas. No outro dia você perdeu mais 50, 100 gramas. Durante a semana você perdeu 300 gramas. Pô, tá excelente. Aí durante o mês você perdeu 1 quilo, 2 quilos. Não tá bom? A longo prazo você vai ter perdido ali 3, 4, 5, 6 quilos. Né? Então, o importante é a gente ver a longo prazo. Quanto que a longo prazo rendeu isso para mim? Valeu a pena? Pô, valeu. Né? Eu falo isso porque quando a pessoa olha na balança e fala, nossa, não mudou nada, mudou 50 gramas. Nossa, mudou 100 gramas. Me matei de fazer exercício e deu só isso. Não. Isso é o resultado que você conseguiu do treino anterior. Somado esse resultado a longo prazo, você vai ter essa diminuição do peso, né, que você tanto busca, de 10, 11 quilos que você quer. Sim. Certo? Fica claro para você? Porque esse é um Sim. ponto também. Você fala assim, nossa, pô, tô me matando de fazer exercício e não consigo chegar lá. Não, calma. Olha a longo prazo. Tô conseguindo perder um pouquinho, que seja todos os dias? Tô. Então, tá dentro do padrão, tá dentro da meta que você precisa atingir. Eu já observei isso ali. Quando eu era bem... Antes de acontecer o negócio ali, eu notava, assim, no começo deu aquela mudança. Pô, até eu perder os 11 quilos, eu via, assim, toda... Eu me pesava uma vez por semana. E eu Uhum. notava que toda semana foi diminuindo. Dos 76 que eu cheguei a pesar, eu cheguei a ficar ali com 65. E daí, quando eu Perfeito. fiquei doente, logicamente, emagreci, né? Perdi Sim, 5 sim. quilos em um mês. Quando eu voltei do hospital, todo mundo dizia que eu ia sumir. Sim. Mas aí, esse tempo todo parado, eu saí do hospital em julho do ano passado, de agosto pra cá, eu ganhei 5 quilos. E tô nesses 6 quilos desde então. Nem aumenta, nem diminui, porque eu também não fiz nada para diminuir, né? Sim. E eu notei que eu sempre agora, desse tempo para cá, eu tô sempre nessa ali, daqueles 65, 66 e ali fica. Não consegui sair mais disso. Só que eu me olhando, parece, eu me sinto com mais do que 65, 66. Perfeito. Sim. A gente acaba sendo muito crítico com a gente mesmo, né? Mas assim, ó, É, não se preocupa. O importante sempre, sempre, sempre é você olhar como você está, para onde você quer chegar. Agora ficou claro para você isso aí, não ficou? sim, E o passo a passo também ficou mais claro para você, o que você precisa sim, fazer, né? ficou mais fácil, ficou muito melhor.
Tá, então, ó, agora você já tem mais todas as viável. ferramentas que você precisa, né? Então você sabe onde você está, o ponto que você quer chegar, sabe agora mais detalhado o seu objetivo, né? Lembra que não é a questão da saúde, não é a questão do emagrecimento, né? Sempre que você for fazer exercício, e lembra, se você se sentir cansado, se você sentar no sofá e falar, não, eu preciso levantar do sofá, eu preciso começar a fazer exercício porque eu não quero voltar a ter aquilo de novo, né? Então, você ficou com alguma dúvida, Pamela, em relação a tudo isso aí? Como é que foi? Como que ficou? Não, ficou bom. Assim, me deu outra mentalidade do que eu tinha antes, assim. Eu tinha aquela ideia de que tem que fazer e se matar e fazer, e se não fizer, tá tudo errado. Então, esse Perfeito. tempo que eu não estava fazendo, aí toda vez que eu ia na médica, dizer, você tem que fazer exercício, tem que voltar a fazer o que você fazia antes. Aí ela dizia assim pra mim, um dia ela disse pra mim assim, lembra que antes você fazia assim, assim, assim? Ela disse, eu quero que você volte. Aí eu, na minha coisa, mas eu não consigo. Não Sim. consigo voltar a fazer o que eu fazia antes. Aí essa semana ela disse pra mim, você pode voltar, só que você tem que fazer. Mas eu até tentei pegar, porque eu fazia, sempre fiz em casa, né? Nunca fui pra academia. Aham. Pegava no YouTube esses exercícios em casa, com o peso do corpo e tal, né? Até tentei pegar os exercícios que eu fazia e tentar fazer. Eu não consigo. Eu canso demais, eu não tenho mais o mesmo condicionamento físico. Aí eu fico pensando, pô, Perfeito. ela quer que eu faça, mas ela não entende que eu não consigo. Quer que volte ao ponto que você estava, mas você é outra pessoa, quer queira, quer não, né? Sim, não tenho, talvez chega lá de novo, né? Mas no Perfeito. momento, daí eu ficava não fazendo nada, porque daí ficava aquela frustração assim de Tava não desmotivando, adianta, eu né? não consigo. Eu não consigo fazer e ficou por isso mesmo. Perfeito. Tá? Então, Pamela, ó, de coração eu espero que tenha ficado claro para você o passo a passo, o que você precisa fazer, tá? E lembrando, isso que eu passei para você, ele se estende para sempre, tá? É uma coisa que você vai fazer constante, não tem pausa, intervalos, nem nada. Então, assim, começou a fazer exercício, 1,5 km, passa 1,7 km, 1,9 km, a velocidade, a mesma coisa, aumenta 5, foi para 5,1, 5,2, e ao final do ano você vai ver que você já vai chegar ali 7, 8 km por hora, e com uma quilometragem ali de 5 quilômetros, 6 quilômetros. Então você vai conseguir, ao longo do tempo, até o final do ano, já aumentar muito esse volume de treino e, consequentemente, aumentar o gasto calórico e, consequentemente, gerar o emagrecimento que você tanto busca. Lembrando que isso acontece desde a primeira sessão. Então, assim que você botar o pé na esteira, lembra, eu já estou gerando resultado para mim. Sim, isso ajuda muito, porque antes a cabeça era, tipo, só vou ver o resultado depois de um mês, depois de Isso, 2 meses. E daí perfeito. eu tinha também aquela ideia assim de que a caminhada não era tão eficiente quanto um outro exercício. Porque quando o médico mandou, ele disse assim para mim, você só pode caminhar. Eu pedi para mim fazer academia há um mês atrás. Ele disse, não, você não pode. Você não vai conseguir, não pode agora. Você só pode caminhar assim, assim, assim. Aí eu pensei, bom, mas como é que ele quer que eu emagreça se só quer que eu caminhe? Não vai Sim. ter resultado. Eu achava assim que não ia ser a mesma coisa que se eu fizesse outros tipos de exercício. E lembra, o principal ponto para você ter qualquer resultado em qualquer tipo de exercício lembra da escadinha, tá? Lembra da progressão. É isso que vai trazer o resultado para você. Porque não adianta nada você fazer o mesmo exercício o resto da sua vida. Ficar fazendo sempre, sei lá, você está fazendo agachamento, né? Vou dar um exemplo. Faz o agachamento, aí você faz sempre 10 repetições de agachamento, três séries de 10 repetições. Pô, seu corpo ele não está adaptando, ele não está na escadinha, ele não está evoluindo. Então, o que você precisa fazer para ter resultado? Seja em caminhada, seja corrida, seja em exercício, todo exercício. Você precisa começar no ponto A e precisa progredir. Ele não tem parada mais o exercício, entendeu? Você não vai sair do ponto A e chegar no ponto B do exercício. Não. Você vai começar no ponto A e ir progredindo para sempre. Né? Então, por isso que eu falei,
aumenta 0,1. No começo você vai falar, nossa, Renan, 0,1 é muito pouco aumentar 0,1 na esteira. Mas a longo prazo, esse 0,1 vai transformar em 1 quilômetro a mais, 2 quilômetros a mais, 3 quilômetros a mais. Olha como que vai mudando ao longo do tempo. Né? Tá? Agora ficou muito claro, porque antes tipo, só me mandaram assim, olha, você vai fazer meia hora por dia. Mas ninguém me disse quanto e por tempo, quê, né? quantos quilômetros. Ele só disse, você só pode caminhar meia hora por dia e pronto. Aí quando eu voltei, ele disse, você tá caminhando? Tô. Aí ele disse, quanto você tá fazendo? Eu falei, eu faço 3 quilômetros, uma média de 5 e... Ah, não, tá bom. E ficou por isso, né? Ficou por isso. Tá? Daí eu digo, mas vou ficar sempre nos 3 quilômetros, né? Sempre. Não. Não Lembra? tinha assim uma orientação, né? Lembra, a chave de qualquer exercício, lembra da escadinha, tá? Lembrou da escadinha, você já sabe o que você precisa fazer. E o mais importante de tudo, Pamela, é você sempre estar pensando, isso que eu estou fazendo, tá de acordo com o meu objetivo? Tá me levando para onde eu quero chegar? Se eu continuar fazendo isso, eu vou ter mais um quadro desse, né? Desse acontecimento que você teve. Eu vou aumentar meus quilos. Tudo isso a gente precisa pensar, falar assim, essa ação que eu estou tomando, essa atividade que eu estou fazendo, tá me levando para onde eu quero chegar? Se não tá levando para onde você quer, você precisa parar, né? Então, de coração, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, né, nessa reunião que a gente fez aqui. Eu vou disponibilizar esse conteúdo para outras pessoas também que têm as mesmas dificuldades, tá? Pamela, me conta um pouquinho então, o que você achou da nossa conversa e tudo mais? Para mim foi super valioso, me abriu a mente completamente, me ajudou em muita coisa, foi muito bom, porque agora eu tenho uma direção, tenho um conhecimento que eu não tinha antes. Perfeito, muito bom. Então, de novo, se você precisar de ajuda, pode continuar lá no grupo do Telegram, tá? Eu vou continuar mandando mais conteúdos. Eu não sei se você me segue no Instagram ou no YouTube, No Instagram mas se ainda você não. quiser... Oi? No YouTube sim, no Instagram ainda não, no YouTube sim. Tá. Aí se você quiser continuar assistindo aos conteúdos e tudo mais, sinta-se à vontade, tá? A ideia é realmente tentar ajudar o maior número de pessoas possível com um conteúdo diferente, sabe? De atividade física, do porquê a gente faz os exercícios, para que serve, porque não adianta nada. Exercício de vídeo de treino tem um monte na internet. Agora, vídeo de gente explicando, eu não vejo nenhum. Sim. Né? Sempre, assim, eu gostei porque geralmente quando a gente busca alguma coisa, eles ensinam um pouquinho e daí te oferecem alguma coisa para você comprar. Então você acaba tendo aquele pequeno conhecimento e daí se você ou você compra ou você não tem mais o resto do conteúdo, né? Sim. Eu gostei por isso, porque tipo, você ensina sem ali ficar, você tem que comprar tal coisa para você continuar aprendendo. E eu gostei disso, assim, porque todas as coisas que eu já tinha procurado antes, sempre tinha isso. Você aprende aqui 2, 3 dias e daí depois tem o negócio lá para você comprar para você continuar aprendendo. Quer dizer, não vai comprar tudo que a gente vê, que oferecem pra gente, né? E eu gostei por isso também. Porque você oferece o conhecimento sem querer nada em troca, né? Sem oferecer nada. Você tem que comprar isso aqui para eu terminar e te ensinar, no caso. Hoje em dia acontece muito isso, né, na internet. Bom, mas então, Pamela, eu espero que você tenha gostado de coração mesmo. E sinta-se à vontade se você quiser perguntar alguma coisa, tá? Obrigado, viu? Então, depois vai me dando feedback lá dos exercícios e tudo mais para ver como que você tá progredindo, tá bom?